deixe aberto, você vai acompanhar, mas é importante, quando ministramos a palavra, que você esteja conferindo, seja um beriano, vendo se é a si mesmo, amém? Nós queremos falar hoje, meus irmãos, uma palavra que Deus já tem colocado no meu coração, acho que mais de um mês, nesse capítulo 22, um capítulo muito interessante, como todo livro de Jeremias, como estamos aprendendo. E desse capítulo nós vamos trabalhar esse tema, a ausência de sintonia com Deus. Eu quero recordar com você que no último sermão, no capítulo 20, nós falamos sobre a resposta divina. Importante, nós aprendemos ali que a resposta divina confronta a hipocrisia, ela suplanta os desejos egoístas e ela propõe uma tomada de decisão e, por fim, ela estabelece um padrão de existência diferenciado. Quando hoje nós queremos falar sobre a ausência de sintonia, na verdade queremos falar da importância da sintonia, mas o capítulo 22, ele nos mostra a ausência de sintonia com Deus. Quem já leu, pôde ler a história dos reis de Israel, que nós aprendemos muito, grande parte da história dos reis, no livro de Jeremias, percebeu já ficou claro para você, que a liderança de Judá, que é o reino do sul, ela perdeu a sintonia com Deus. O livro de Jeremias marca, ratifica, confirma que ao longo desse momento histórico, os reis perderam a sintonia com Deus. Na verdade, eles tiveram um problema com a sintonia com Deus. O que é sintonia, então? Vamos definir. Em física, condição de um circuito com frequência de oscilação igual à do outro. Olha só, igual a do outro. Ou a de um campo oscilante externo. Simultaneidade, coexistência, acordo mútuo, harmonia. Daí vem o adjetivo sinfônico, que está em sintonia. Daí vem o verbo sintonizar, ajustar ao comprimento da onda transmitida pela emissora, afinar-se, harmonizar-se. Então é importante a gente pensar nessa definição quando a gente está pensando em sintonia com Deus, a frequência com Deus. Grande parte dos problemas das pessoas está nesta área, a falta de frequência, de captar a frequência, não ter, portanto, sintonia com Deus. Esse capítulo, meus irmãos, ele retrata de forma clara o quadro dos reis de Judá, quase em sua totalidade. Lembram que Israel é o reino do norte, já não existe mais nesse momento. Nós estamos no reino do sul, Judá, o profeta Jeremias está falando. Nós fizemos um recorte para você acompanhar aí, desde Josias até o governador Gedalias, hoje de uma forma especial, com alguns detalhes, para que essa ideia fique, é muito importante nesse sermão que você compreenda isso. Josias reinou 31 anos, e o único rei dentro do ministério de Jeremias que fez coisas boas. O texto diz que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Depois teve Joacás, que nesse capítulo aparece Salum, Jeoacás, ou Joacás, depende da sua tradução, reinou 3 meses. Depois nós temos Jeoaquim, que antes era Eliaquim, seu nome foi mudado, reinou 11 anos. Depois Joaquim, que pode ser chamado de Jeconias, reinou 3 meses. Depois Edequias, se chamava Matanias, mudou o nome, tio de Joaquim, teve o nome mudado, para Zedequias, reinou 11 anos. Depois o governador Gedalias, que por fim, colocado pelo rei babilônico, numa conspiração foi assassinado. Então você vê que nesse recorte histórico, as coisas não andaram bem depois do rei Josias. Momento muito difícil, cobrindo aí talvez 40 anos ou mais. Um tempo difícil. Quando Jeremias começa, o rei Josias já está ali. Por que nós elegemos nesse capítulo o tema sintonia ou ausência de sintonia com Deus? Porque nós vamos ver ali nos versos que apontam para esse fato. Qual fato? Era preciso que o povo, a liderança, os reis se voltassem para Deus. Vejam só comigo. Assim diz o Senhor, verso 11. Ouve a palavra do Senhor, verso 2. Assim diz o Senhor, verso 3. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá, verso 6.
Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, rei de Judá, sucessor do seu pai Josias. Verso 11. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Verso 18. Juro pelo nome do Senhor, diz o Senhor. Verso 24. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Verso 29. Assim diz o Senhor. Verso 30. É um apelo claro para uma mudança. Deus queria, na voz profética de Jeremias, que aquele povo e a liderança voltassem a ter sintonia com Deus. Esse é um problema grave de hoje também. Então a descrição do texto aponta para o fato de que eles estavam fora da sintonia com Deus. A pergunta hoje: você está em sintonia com Deus? Você está na frequência divina? É uma pergunta e merece uma resposta sincera e pessoal, se eu estou em sintonia com Deus. Agora, meus irmãos, olhando o texto, o que nós poderíamos falar sobre a ausência de sintonia com Deus a partir do texto? Alguns problemas, algumas soluções. Primeiro, a ausência de sintonia com Deus cria mecanismos de injustiça. Está ali, mas eu vou repetir. A ausência de sintonia com Deus cria, como criou nesse momento histórico e até hoje cria, mecanismos de injustiça. Todos os reis, exceto Josias, estavam fora do padrão. E o verso 1 até o verso 4 nos diz assim: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Jeremias recebe a palavra: desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali essa mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, tu que te assentas no trono de Davi, tu e teus conselheiros e teu povo que passa por essas portas. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar, porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio, em carruagens de cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Se isso acontecer, se vocês fizerem isso, tiverem o cuidado de cumprir essas ordens. Então, a pergunta que nós queremos fazer aqui é: por que a ausência de sintonia com Deus cria esses mecanismos de justiça? Porque a justiça é revelada na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus. Uma vez que uma liderança, nesse momento os reis, eles não estão conhecendo Deus, eles não estão na mesma frequência de Deus, eles desconhecem a pessoa de Deus. Quem é Deus? E todas as vezes, em todas as épocas que isso aconteceu, aqui aconteceu ao longo das eras, nós percebemos que as pessoas se perderam, deixando de conhecer Deus, elas se tornaram egoístas, opressoras, perdendo a sensibilidade, não reconhecendo o sofrimento alheio e muito mais ainda provocando o sofrimento alheio. Porque o que estava acontecendo no rei de Judá não era apenas idolatria. Idolatria é uma das causas que Jeremias é usado por Deus para exortar o povo, mas havia injustiça. As pessoas estavam sendo exploradas, e o texto é muito claro em relação a isso. Deus estava contemplando aquele quadro de opressão, como hoje tantas vezes nós vemos. Um quadro de opressão, aqueles que deveriam ajudar não estavam ajudando, aliviando, abençoando. Por isso, meus irmãos, os mecanismos de justiça estão sempre amparados pelo egoísmo e pela indiferença. Os reis de Israel deveriam ser pessoas que deveriam estar em sintonia com Deus e, portanto, abençoando os seus súditos. Eram os reis e estavam fazendo o contrário, estavam explorando. O verso 13, como você pode acompanhar, diz assim a respeito do rei Joaquim: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Nesse momento do rei Joaquim, ele estava expandindo debaixo de opressão, aproveitando das pessoas. Mas olha só, meus irmãos, o Salmo 45:6 nos diz assim, veja só: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino.
Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Aqueles reis deveriam estar em sintonia com Deus, e se eles conhecessem de fato a Deus, jamais seriam os agentes da injustiça, os promotores da injustiça, porque eles não estavam conhecendo Deus. Então, nesse momento, nós precisamos analisar o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais solidários nos tornamos, mais generosos nos tornamos, e nós seguimos o exemplo de Jesus de generosidade. O exemplo de Jesus. O Evangelho é a justiça de Deus. Romanos capítulo 1, verso 17. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, 14, 17, ele diz que o reino de Deus é um reino de justiça. É um reino de justiça, de alegria no Espírito Santo. Aqueles reis estavam desconhecendo os princípios de Deus, porque eles não estavam conhecendo Deus. O desafio, então, para sair da injustiça é conhecer mais a Deus. Mais a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você promove a justiça desse Deus. É um Deus de justiça. Ele é justiça. Ele não tem justiça. Ele é justiça. Ele não tem amor. Ele é amor. Ele não tem bondade. Ele é a própria bondade. Por isso, quando nós conhecemos a Deus, nós estamos em sintonia com Deus, nós vivemos para a glória dEle, e a nossa vida é para abençoar as pessoas. Aqueles reis tinham perdido isso de vista, porque estavam fora da sintonia com Deus. Você está em sintonia com Deus? É a pergunta. Segundo, a ausência de sintonia com Deus também, como nós vamos ver no texto, alimenta um processo de desobediência, número 2. Não só cria mecanismos de injustiça, mas alimenta um processo de desobediência. Isso estava acontecendo a partir do verso 5, nós vamos ver. Os irmãos vão colocar o texto agora, 22, de 5 a 9, diz assim, o texto avança, o capítulo avança. Mas se vocês desobedecerem, porque o verso 5 está ligado ao 4. O 4 havia uma promessa, olha, se todo mundo fizer o que tem que fazer, Deus vai abençoar aqui esse lugar. Mas o verso 5 diz, mas se vocês desobedecerem essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Apesar de você ser para mim como Gileade, olha só, e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas, eles cortarão o melhor dos seus cedros e lançarão ao fogo. Verso 8, de numerosas nações, muitos passarão por essa cidade e perguntarão uns aos outros, por que o Senhor fez isso? Fez uma coisa destas a essa grande cidade, e eles responderão, foi porque abandonaram a aliança do Senhor, do seu Deus, e adoraram outros deuses e prestaram-lhe culto. Então a ausência de sintonia com Deus produz um processo também de desobediência que nós já estamos vendo ao longo da análise do livro de Jeremias. Não só cria mecanismos de injustiça, mas como também alimenta um processo de desobediência. Isso fica claro aqui nesse momento histórico, nesse período do profeta Jeremias. Meus irmãos, a desobediência a Deus, Deus queria que o seu povo, a partir da liderança, os profetas, os sacerdotes e os reis obedecessem. Eles não estavam obedecendo. Por que não estavam obedecendo? Porque não estavam captando a frequência. Eu estive agora lá entre os ribeirinhos, no centro de treinamento de formação missionária, e fiquei isolado porque não tinha, o meu aparelho não conseguia a frequência para receber o sinal. E eu fiquei alguns dias sem falar com a Beth, sem falar com ninguém, isolado de tudo. Eu estava fora da frequência, distanciado, e às vezes as pessoas vivem assim, elas vivem fora da frequência, elas não estão buscando a frequência. Elas não estão em sintonia com Deus. E uma vez que você não conhece a Deus, injustiça, vai caminhar pela injustiça, você está fora da sintonia, você vai fazer o que você acha melhor, o que você deseja,
Nós estamos pensando em família, tantas decisões, tantas coisas, tantas demandas, e nós precisamos ouvir a Deus, para que a nossa família seja abençoada. Para tanto, eu preciso ter sintonia com Deus, senão a próxima decisão, a decisão de amanhã para a minha família não vai ser boa. Eu preciso de estar em sintonia com Deus, eu preciso obedecer a palavra de Deus, eu preciso desejar isso, porque, meus irmãos, os reis não estavam desejando a sintonia com Deus. Isso que era grave, foi muito grave aqui. O verso 20 nos diz assim, olha só, 20 a 23. Jerusalém suba ao Líbano e clame, seja ouvida a sua voz. Verso 20. Clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados. 21. Eu a adverti quando você se sentiu segura. Olha só. Você não pode ler a Bíblia assim de qualquer jeito, tem que captar o que está sendo dito. Eu adverti quando você se sentiu segura, mas você não quis ouvir-me. É o comportamento do desobediente. Esse foi sempre o seu procedimento, pois desde a sua juventude você não me obedece. Você conduzirá para longe todos os governantes que conduzem você. E os seus aliados irão para o exílio. Então você será governada e humilhada por causa de todas as suas maldades. Você, verso 23, está entronizada no Líbano, que está aninhada em prédios de cedro. Como você gemerá quando lhe vierem as dores de parto. Dores como de uma mulher que está para dar à luz. Então, a palavra é muito forte. O verso 21, eu repito, em outra versão, a nova versão transformadora tem aí, diz assim: eu o adverti quando você era próspero, mas você respondeu, recuso-me a ouvir. Sempre foi assim, desde a juventude, nunca me obedece. Uma palavra de reconhecimento de Deus em relação ao comportamento da nação. Se nós considerarmos a palavra em relação à nação, uma palavra, porque a ausência de sintonia com Deus cria um processo de rejeição contínuo diante de Deus, é um processo de rejeição. Qual é a saída, meus irmãos, para fugir desse processo de desobediência? Reconhecer que este caminho desagrada a Deus. A desobediência nunca agrada a Deus, nunca agradou a Deus. Ele não está aplaudindo e não estava aplaudindo aquele procedimento, aquele posicionamento. Então, nós somos desafiados, se você está vivendo na desobediência, está fora de sintonia, você tem que voltar e obedecer a Deus, andar em obediência. Pais, por exemplo, e mães que andam obedecendo a Deus, podem abençoar os seus filhos. Muitas famílias são comprometidas porque os pais não estão em sintonia com Deus. Nós oramos pelos pais, e você precisa estar em sintonia com Deus, senão você vai comprometer a sua casa, você não vai ouvir a voz de Deus. Porque existem interferências, as mais variadas, que podem nos prejudicar. Existem pessoas, como era o caso dos reis, com hábitos destruidores, ouvindo outras vozes, valorizando outros altares. Isso estava acontecendo literalmente. Hoje as pessoas podem ter um mau hábito também, e esse hábito pode levar essas pessoas para distante da voz de Deus, da sintonia com Deus. Isso acontece. Nós vemos regularmente isso. Por isso nós devemos avaliar os nossos hábitos. Se os nossos hábitos estão nos colocando mais perto de Deus, ou se os nossos hábitos estão nos distanciando de Deus. Se os hábitos da sua vida estão distanciando de Deus, aquilo que você faz como rotina, e se torna para alguns, às vezes, uma rotina escravizante que rouba o tempo, a graça da presença de Deus. Nós lemos no Salmo 84, a alegria do salmista de estar na presença de Deus. É melhor estar aqui do que em outro lugar. A presença, o deleite da presença de Deus. Muitos crentes, como é o caso dos reis de hoje, perderam a alegria de estar na presença do Senhor. Tem mais alegria para tudo quanto é tipo de coisa, mas não tem alegria de estar celebrando o nome do Senhor. Eu não sei como é que você está, mas quando você está em sintonia com Deus, você deseja obedecer a Deus, se deleitar em Deus. Nós temos, meus irmãos, o exemplo de Jesus. Ele é o rei, ele é o modelo de obediência.
Paulo diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Nós somos o quê? Discípulos de Jesus. De quem nós somos discípulos? Do Rei Jesus. E ele nos dá o exemplo, ele foi obediente até a morte. Por isso o autor aos Hebreus nos diz, Hebreus 12, portanto, nós, vamos ler juntos? Portanto, também nós, a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e... Então nós temos o exemplo de Jesus, do Rei dos Reis. Um exemplo de obediência. O autor aos Hebreus nos sugere isso, nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para Jesus, ele passou tudo o que tinha que passar, nós vivemos hoje a ceia, nos lembrando do sofrimento de Cristo. Ele nos dá um exemplo de obediência, e nós devemos seguir o exemplo de obediência de Jesus. Amém, irmãos? 3, a ausência de sintonia com Deus também produz uma existência artificial. Isso estava acontecendo também com os reis. Verso 13 diz, verso 13, olhe só, acompanhe na sua Bíblia, se não aparecia ali. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos. Nós já sabemos que estava havendo injustiça. Seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhe o devido salário. Verso 14, ele diz, construirei para mim um grande palácio. Trata-se aqui do rei Jeoaquim. Construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos, amplas janelas, né? Ele vai ter essa ideia aqui. Reveste o palácio de cedro, pinta de vermelho. Verso 15. Você acha que acumular cedro faz de você um rei, diz o texto? Ou seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado e assim tudo corria bem. Não é assim que significa conhecer-me? Olhe só. Declara o Senhor, verso 17, mas você não vê nem pensa noutra coisa além do lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Existência artificial fora do padrão de Jeoaquim. Então note bem, meus irmãos, a ausência de sintonia com Deus, primeiro, cria mecanismos de injustiça, alimenta um processo de desobediência e agora a gente está vendo que produz uma existência artificial. Eu quero destacar a ideia que eu tirei aqui da existência artificial fora do padrão no verso 15. O verso 15, eu chamo a sua atenção, diz assim, pode voltar. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O rei Jeoaquim estava criando um reinado artificial, pensando que a criação de coisas, fazer coisas, mostrava que ele era alguma coisa. A declaração de Deus através do profeta denuncia isso. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida nem bebida, e fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Então a vida, o reinado do rei Jeoaquim estava fora do padrão, estava fora de sintonia, mas ele estava fazendo muitas coisas. Ele estava fazendo muitas coisas, vivendo uma vida artificial, achando que tudo ia bem, como diz o texto. Então ele está sendo repreendido aqui. Você não pode, em fazendo coisas, achar que você está bem com Deus, porque você está fazendo coisas. Aliás, eu quero dizer para você, não porque você está fazendo muita coisa no ambiente religioso, na comunidade de fé, que isso mostra que você está em sintonia com Deus, porque esse texto não mostra isso. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? Você acha que fazer coisas apenas para Deus faz de você um bom cristão, em sintonia com Deus? Claro que não. Nós precisamos fazer coisas para Deus, nós fazemos coisas para Deus.
Mas, em última instância, isso não confirma que eu estou em sintonia com Deus. O rei Jeoaquim estava vivendo um reinado artificial, um reinado aparente, fora do padrão. E agora sim você vai ver essa ilustração das flores. Fique esperto comigo lá. Olha, irmãos, o lado esquerdo é uma flor artificial. O lado direito é natural. Essa é a imagem. Se você olha assim nessa imagem, a nitidez ali na televisão está melhor, não é? Você percebe que olhando à distância quase não tem diferença. Eu já fiz muitos casamentos e já fiz casamentos com flores artificiais, bonitos, e casamentos com flores naturais. Você olhando assim num primeiro momento, dependendo do arranjo, dependendo da arrumação, você não percebe a diferença. Só que quando você chega mais perto, você percebe a diferença. Porque flores artificiais parecem naturais, mas elas não são naturais. Elas têm cores de naturais, mas não são naturais. Elas têm uma aparência de flor natural, mas elas não são. Elas parecem ter vida ali, mas não têm. Elas parecem até ter um aroma. Você chega perto, não tem cheiro. Elas são rígidas, elas não têm vida. A flor natural é diferente, tem cheiro. Quando você toca, a textura é diferente. Meus irmãos, o rei Jeoaquim estava vivendo uma vida artificial, que parecia o rei de Deus. Tinha muita pompa, mas não era o rei de Deus. Não estava fazendo a vontade de Deus. Tem muita gente vivendo assim, uma vida aparente, construída com coisas que não são aquelas que Deus quer, para mostrar que estão vivendo, mas estão vivendo vidas. Quando a gente fala do relacionamento da sintonia com Deus, é um sucesso artificial. O rei Joaquim estava fabricando o seu próprio sucesso. Eu construo isso aqui muito grande, parece que eu estou indo bem com Deus. Mas Deus, meus irmãos, Ele não vê como vê o homem, Ele vê diferente. Louvado seja o seu nome por isso. Deus não vê como o homem. Joaquim estava vivendo e tentando realizar na própria força, tentando mostrar que era poderoso, oprimindo pessoas. Pessoas que estão vivendo fora da sintonia com Deus são assim, são tipo flores artificiais. Parecem, mas não são. Parecem de Deus, mas não estão exalando. Na linguagem de Paulo, nós somos o bom perfume de Cristo, na linguagem de Paulo. Elas parecem, mas não são. Estão vivendo fora do padrão, porque não estão em sintonia com Deus. A sintonia com Deus, meus irmãos, ultrapassa plumas e paetês. É mais do que aparência, é mais do que representação. Olhe para Jesus e olhe para os fariseus, a gente vê isso. Jesus, Ele vive. E Ele tem a vida, Ele é o rei, Ele é o exemplo. Não é o propósito de Deus uma vida artificial. Mas o rei Joaquim estava vivendo assim. Como eu posso abençoar a minha casa vivendo uma vida artificial? Uma vida sem um toque divino no cotidiano, não vou poder abençoar. Algumas famílias querem a bênção de Deus, mas elas estão vivendo vidas artificiais, elas não querem receber a instrução divina, elas não querem viver em sintonia com Deus. Não vai dar, vai ser impossível, não dá. Nós não controlamos tudo, nós precisamos de Deus. Ou você controla tudo, todas as variáveis da sua vida. Nosso desafio então é ouvir a voz de Deus e permitir que Ele nos toque, para que possamos viver uma vida que venha glorificar o seu nome. 4, a ausência de sintonia com Deus prejudica as futuras gerações. Esse ponto eu quero que você tenha mais atenção ainda. Significa, meus irmãos, que prejudica a realização do projeto de Deus. A falta de sintonia com Deus prejudica as outras gerações. As outras gerações. Então note bem, a ausência de sintonia com Deus cria mecanismos de injustiça ou da injustiça, alimenta um processo de desobediência, produz uma existência que não é real, é fantasiosa, é artificial e prejudica futuras gerações. A pergunta que eu quero fazer a você: se depender de você, os seus filhos vão ser abençoados, os seus netos serão abençoados, se depender de você. A sua casa, o seu exemplo, eles serão abençoados por causa de você. As outras gerações da sua casa serão abençoadas? Essa é uma pergunta.
Nós queremos que elas sejam abençoadas, mas isso depende da minha postura, da minha vida. O verso 10, a arrumação aí, você vai entender, a gente volta no texto não lido, que fala do rei Jeoacás. Não chorem pelo rei morto, diz o profeta, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá sua terra natal. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum. Salum é o rei Jeoacás, rei de Judá, sucessor do seu pai Josias, que partiu deste lugar, ele jamais voltará. Morrerá no lugar onde o levaram como prisioneiro, não verá novamente essa terra. Então, para você entender melhor a Bíblia explica a própria Bíblia, isso é importante. O livro do 2 Reis, capítulo 23, fala desse momento do texto aqui, esse momento do texto. Diz assim a palavra de Deus, olha só, a partir, 2 Reis 23. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, lembra que nós temos nesse momento profético de Jeremias, 3 potências, Egito, a Síria e a Babilônia, um crescimento babilônico que dominaria todo o mundo naquele momento. O reinado do faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Síria. Então nós temos aqui a Síria e Egito em batalha. O rei Josias, o rei bom, marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Aqui narra a morte do rei Josias, o bom rei. Os oficiais de Josias levaram o seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. E o povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu e proclamou como rei no lugar do seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, e ela era de Líbna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. Faraó o prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém, 3 meses só. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata. 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Então, nós temos 2 reis aí. O rei que o texto fala para não chorar, e o outro rei, Josias e Jeoacás. Então, quando a gente pega o recorte, então, a falta de sintonia com Deus prejudica as outras gerações. Quando a gente pega esse recorte do livro do profeta Jeremias, a gente pode ver o histórico dos reis, o histórico do rei Josias. Então, o histórico do rei Josias, eu vou ler para você, você acompanha comigo lá no quadro também. O histórico do rei Josias. Foi rei com 8 anos, reinou 31 anos em Jerusalém, fez o que o Senhor aprova sem desvio algum, diante da descoberta do livro da lei, consultou o Senhor, demoliu os altares idólatras, fez com que a festa da Páscoa fosse celebrada, coisa que não estava acontecendo, exterminou os médios e praticantes de ocultismo que já tinha naquele tempo, fez reformas importantes. O texto diz, de 2 Reis 23, 25, nunca houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração. A gente entende que Josias é um tipo de Jesus na antiga aliança. Nunca houve um rei como ele. Faraó Neco, rei do Egito, foi apoiar o rei da Síria, e Josias, então, vai naquela batalha e morre. O corpo é levado para Jerusalém e ele morre. Esse texto está falando um pouco disso. Esse é o histórico do único rei que fez coisas boas. Nós vamos ver o histórico de Jeoacás, o filho dele, Salum. Depois da morte de Josias, o povo ungiu Jeoacás. Ele tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém, como você já viu. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Faraó Neco prendeu Jeoacás e fez com que Judá pagasse tributo. Nós já sabemos, 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro. Jeoacás foi levado para o Egito, onde morreu. Esse rei, segundo esse tempo de Jeremias, foi levado para o Egito. O Egito impôs, estava cobrando ali tributos ao povo de Judá. Olha que tristeza. Depois disso, um reinado de 3 meses, nós temos Joaquim. Joaquim, o rei,
ele também sofre com a interferência do faraó. Ele tinha o nome de Eliaquim antes de Jeoaquim. E então ele é o rei, seu nome é mudado para Jeoaquim. Ele também teve que cobrar do povo imposto para pagar o faraó, porque o outro já estava cobrando. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor durante o seu reinado. E aí nesse reinado de Jeoaquim, se você ler os últimos capítulos de Crônicas, segundo Crônicas e segundo Reis, você vai ter detalhadamente esse processo. Nesse período de Jeoaquim, a Babilônia invadiu Judá. E Jeoaquim teve que pagar tributo por 3 anos. Só que depois de pagar tributo, ele se rebelou. Então Nabucodonosor prendeu Jeoaquim e o levou para a Babilônia. O rei do Egito não pôde mais fazer nada, porque a nação babilônica era poderosa, então sai de cena o Egito e agora prevalece o reinado babilônico, influenciando o reino de Judá. Por isso que o verso 18 e 19 diz: portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não se lamentarão por ele, clamando, ah, meu irmão, ou ah, minha irmã, nem se lamentarão clamando, ah, meu senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento. Olha que coisa terrível. Arrastado, lançado fora das portas de Jerusalém. O verso 24 do capítulo 22, que nós estamos trabalhando ainda, diz assim: juro pelo nome do Senhor, juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu arrancaria. E vai falando agora do rei Joaquim. Então, o rei Joaquim também, ele segue as pisadas dos reis que o antecederam. O texto então vai dizer sobre Joaquim que ele é um vaso quebrado, desprezível, verso 28, um utensílio que ninguém quer. E vai falando, mas você não vai ter filho, ou não vai ter filho que se assente no trono, e realmente Joaquim não tem filho que vai assentar no trono. Ele vai ter um neto, Zorobabel, quando volta para restaurar Jerusalém. Então o histórico de Joaquim é esse: reinou 3 meses, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante o período do reinado de Joaquim houve um cerco babilônico também, e o rei se rendeu e foi levado como prisioneiro para a Babilônia. O exílio de Joaquim, lá no exílio da Babilônia, ele saiu da prisão, foi tratado com decência e desfrutou de uma condição entre os reis exilados da Babilônia. Os estudiosos dizem que Joaquim foi o último rei antes de Jesus. Último rei antes de Jesus. É um detalhe bíblico importante, porque ele é levado para a Babilônia, enquanto tudo fica acontecendo aqui. Ele é o último rei vivo, antes de Jesus, como rei dos reis. Meus irmãos, então, depois do que acontece com Joaquim, note bem, muitas pessoas, muitas famílias sendo comprometidas, a nação sendo comprometida, gerações sendo comprometidas, porque esses homens não estavam em sintonia com Deus. Nós chegamos em Zedequias, que se chamava Matanias, tio de Joaquim, mudou o nome dele para Sedequias, fez o que era mal aos olhos do Senhor, se rebelou contra a Babilônia, tinha 21 anos quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém. Foi um homem, diz a Bíblia, meus irmãos, Zedequias, foi um homem teimoso, e se recusou a voltar para o Senhor. Jeremias falava, ele era um homem teimoso, e novamente Nabucodonosor cercou Jerusalém, e houve um sofrimento, mais ou menos de janeiro a julho, primeiro semestre todo, um cerco de 6 meses, e houve uma invasão, e esse rei tentou fugir, foi capturado, foi preso, mataram seus filhos, diz o texto, e furaram os seus olhos. Uma covardia que muito acontecia nesse período. Furaram os olhos do rei, levaram para a Babilônia. Pensem bem, essa geração, o histórico depois, não tem mais nenhum rei. O poder babilônico diz, então, nós vamos fazer aqui, colocar um governador. E o governador Gedalias é escolhido, meus irmãos, e há uma conspiração logo contra ele, e ele é morto, assassinado. Se desgraça fosse pouca aqui, nós temos agora um governador que também é assassinado.
Todos os reis de Israel, com exceção de Josias, estavam fora da sintonia com Deus. Isso estava prejudicando as suas famílias. Então pensem bem, quanto maior for a sua sintonia com Deus, melhor será para você e para a sua casa. E para as futuras gerações, melhor será para você, para a sua casa. Pais sem sintonia com Deus prejudicam os seus filhos por extensão. Maridos sem sintonia com Deus prejudicam os seus relacionamentos conjugais. Filhos que estão fora de sintonia com Deus deixam de viver aquilo que Deus queria e prejudicam outras pessoas. Crentes fora da sintonia com Deus não enxergam o Deus que Ele está, não reconhecem a Deus e prejudicam outras pessoas. Por isso que nós devemos ter sintonia com Deus. Qual é a saída? Para que você não venha prejudicar as futuras gerações, é pensar hoje no que você está fazendo. Não vou pensar amanhã, pensar hoje. Hoje é o que está valendo. Hoje. Como diz a canção, é o hoje. Amanhã, você tem que pensar hoje primeiro. Nosso exemplo, novamente, meus irmãos, de sintonia é Jesus. Ele tem toda a sintonia. Jesus é nosso exemplo de sintonia com Deus, exemplo de comunhão com Deus, nosso exemplo maior de sintonia com Deus. Ele é o rei que teve a sintonia perfeita com Deus. Os reis de Israel falharam, os reis de Judá falharam, mas Jesus, como rei, tinha sintonia com Deus. Ele é o nosso exemplo. Por isso, meus irmãos, nós temos o exemplo de Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, note bem: este é o bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Por causa de Jesus, então, as gerações são abençoadas. Nós lemos aqui com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por causa disso, a fidelidade gera coisas boas. O amor ao Senhor, a sintonia com Deus, gera coisas boas. Se eu quero coisas boas para a minha família, eu tenho que melhorar a minha sintonia com Deus. Nós todos precisamos melhorar a nossa sintonia com Deus. Se está bem, pode melhorar. E se melhorar, não piora. Melhora, pode melhorar. Há espaço para melhorar, porque a ausência de sintonia com Deus deixa você fora do propósito, prejudica a si mesmo, a sua casa, a sua geração e as próximas gerações. Então nós aprendemos 4 coisas nessa noite. A ausência de sintonia com Deus cria mecanismos de injustiça. E a injustiça manifesta entre o povo de Deus, é manifestada na família, em todos os lugares. Eu preciso ter sintonia com Deus para amar mais, para ser mais generoso, para sair de mim mesmo. Senão é injustiça, senão é egoísmo. Segundo, a ausência de sintonia com Deus alimenta um processo de desobediência. É sempre desobediência, porque eu não conheço a Deus. Não conhecendo a Deus, eu vou fazer o que eu quero. Produz uma existência artificial. Vai fabricar ilusões, como o rei Joaquim. Vou fazer para ser. A ideia dele era fazer para ser. Não adianta fazer para ser, tem que ser. E a ausência de sintonia com Deus prejudica as futuras gerações. Quando nós estamos falando de sintonia, a palavra ligada a essa é frequência, como a definição de sintonia. Você está hoje em perfeita frequência com Deus, na sua comunhão com Deus, como você está em termos de sintonia com Deus. Você, meu irmão, que serve a Deus, você que louva a Deus, você que congrega neste lugar, como está a sua sintonia com Deus? Você que veio aqui nessa noite, então faz parte dessa comunidade de fé, como é que está a sua sintonia com Deus? Vamos parar e pensar nessa noite e ouvirmos a voz de Deus em relação à proposta dele para todos nós nessa noite.